Aleluia. Amém. Graça e a paz. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez, 21 dias para a casa cheia. E tem 3 aspectos da casa, irmãos, que nós temos orado nesses dias. O primeiro aspecto é a casa natural, sua casa, seu lar. Deus quer encher a sua casa de prosperidade, de alegria, de filhos, de bênção, né? Seu casamento ser transformado. Talvez você não escreveu alvos para esse jejum, escreva. Ouse sonhar no Senhor. O segundo aspecto que nós temos orado a respeito da casa é a casa como eu sendo casa. Eu sou casa de Deus. Deus habita em mim, Deus habita em você. E nós temos orado por um renovo espiritual, por um renovo da parte de Deus, para que o Espírito Santo venha nos encher. Sabe, avivamento é quando pessoas cheias de vida estão reunidas. As pessoas de fora vêm para receber aquilo que Deus está fazendo aqui. Eu creio que Deus quer encher você. Deus quer te renovar nessa noite. Isso eu quero profetizar desde agora, desde o início dessa palavra. O Espírito Santo, nesses dias, Ele vai te renovar de uma maneira sobrenatural. Você vai perceber o Espírito te enchendo, queimando o seu coração. Talvez você vai estar lendo a palavra, ouvindo a canção, ouvindo a palavra. Você vai ter que parar, o Espírito vai estar movendo você. Amém? Você vai testemunhar isso para mim ainda. E o terceiro aspecto da casa é a igreja sendo casa. Eu creio que Deus quer encher a igreja de filhos. Por isso, nós estamos gravando essa live. Por que a gente grava? Para que você que não ainda congrega possa ouvir, possa saber que você é filho, amado, perdoado. Nós estamos com alguns irmãos todo dia no prédio, orando, compartilhando, tem um momento de louvor, tem um momento de imposição de mãos. Mas Deus se importa, quer que você também receba isso. Quero falar para você que essa aqui é a sua casa. O filho pródigo, ele achou que em casa não tinha nada de bom. Por isso ele pediu herança e foi embora para longe da casa. Aquela casa ali representa a igreja. Por isso, quero falar para você algo. A casa esteve sempre aberta. A casa estava preparada para ele voltar. No dia que ele voltou, o pai não tinha uma palavra de condenação, não tinha um dedo apontado, não tinha um questionamento, muito pelo contrário. O pai tinha preparado para ele um novilho cevado. Sabe, irmãos, quando a gente observa aquele novilho cevado ali, tem algo espiritual ali por trás. Porque era um tempo de seca. A palavra fala que sobreveio fome sobre a terra. E ele queria comer comida de porco. Você se lembra que tinha fome e o rapaz queria comer comida de porco? Mas na casa do pai tinha novilho cevado. Talvez você está vivendo uma vida de escassez, de miséria, de sofrimento. Quero falar para você, na casa do pai tem abundância para você. Ah, pastor, eu não vou para a igreja por causa disso, não. Sabe? O filho voltou porque estava com fome. E o pai não o rejeitou. Tem gente que vem para a igreja porque quer se casar. Tem gente que vem porque quer ser curado. Tem gente que vem porque quer prosperar. O pai não está te perguntando por que você veio. O pai está dizendo para você, pode vir. Eu tenho os braços abertos, um anel, uma capa, uma roupa, uma sandália. Eu quero receber você de volta. Eu quero falar para você. Compartilhe isso com alguém hoje. Encaminha para alguém. O Espírito Santo, enquanto ela estiver ouvindo, realmente venha tocar. E hoje eu quero falar algo da parte de Deus sobre o arrependimento e o pedido de perdão. É interessante que o filho pródigo pede perdão. Ele se arrepende.
Pastor, quando que ele se arrepende? Quando ele está lá comendo comida de porco. Qual foi o arrependimento dele comendo comida de porco? E eu achava que a casa do meu pai era ruim. Mas na casa do meu pai, os empregados comem bem. Eu vou voltar. Eu vou ser um empregado. Ele se arrependeu. Ele pensou o seguinte: na casa do meu pai é bom. Ele teve um arrependimento completo? Não. Por quê? Porque ele não pensou, vou voltar e vou ser filho. Ele pensou, vou voltar e vou ser empregado. Então, ele ainda tinha uma visão errada do pai. Mas ele já começou a mudar de ideia. Meu pai é bom. Pelo menos o empregado eu posso ser dele. Então, ele se arrepende quando ele muda de mente. E sabe o que é interessante? Ele chega diante do pai e ele começa a falar: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita como um dos seus empregados. Sabe o que o pai responde para ele? Nada. E o pai não estava se importando com aquilo. O pai já tinha perdoado o pecado dele. O pai já tinha perdoado o abandono dele. O pai já tinha perdoado aquela situação. O que o pai faz? Traz lá a roupa, traz o anel, traz a sandália, mata o novilho, porque ele estava morto e reviveu. Aí ele se arrepende novamente. Por que ele se arrepende? Porque agora ele aceita receber. Hoje eu quero falar para você, você precisa aceitar receber perdão de Deus. Você não precisa viver condenado. Você não precisa viver angustiado, com medo. Aceite receber perdão de Deus. Sabe? Você não precisa pedir perdão, porque você já tem. Você não precisa exclamar, me perdoa, Pai. Não. Quando ele foi para a cruz, ele decidiu te perdoar. Você já é perdoado. Você precisa hoje é receber, ter fé. Pastor, mas eu preciso me arrepender dos meus pecados. Irmãos, você precisa primeiro entender o que é arrependimento. Arrependimento vem do grego, que é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Eu juntei os irmãos aqui e nós vamos sair depois do culto para comer um sanduíche. Mas a hora que nós chegamos na porta, nós mudamos de ideia, nós vamos comer pizza. O que é isso? Arrependimento. Eu estou arrependido, eu ia comer sanduíche, mas agora eu vou comer pizza. Arrependi, mudei de ideia. Pastor, mas esse arrependimento, como que funciona? É simples. Eu pensava algo a respeito de Deus, agora eu penso de maneira diferente. Irmãos, quando você olha para Adão, Deus falou para Adão: Adão, o dia que você comer do fruto que tem lá no meio do jardim, você vai morrer. Adão comeu e Adão se escondeu de Deus. Por que ele se escondeu? Deus chega e procura Adão, onde está? E Adão fala: Senhor, ouvi a tua voz, porque eu tive medo, me escondi. Por que Adão teve medo? Porque Adão pensou, ele falou que o dia que eu morrer, que eu comer, eu vou morrer. Eu comi e não morri. Qual vai ser o resultado? Para que ele aparecer, ele me mata. Qual foi o pensamento de Adão? Ele teve medo de Deus. Pastor, o que é o arrependimento? É mudar a sua visão em relação a quem Deus é. Deus chegou e perguntou: Adão, onde estás? Sabe o que é interessante? O Gênesis começa perguntando aonde está o homem. Mas quando começa o Novo Testamento, a primeira pergunta que tem é: onde está o rei? Porque não tem mais a ver com você, agora tem a ver com ele, com a obra dele. Mas ao observarmos isso, Adão tinha um pensamento errado a respeito de Deus. Ele quer me matar. Então Adão precisava se arrepender, sim. Porque nós vemos, Deus não queria matar Adão. Pelo contrário, ele mata o cordeiro. Em Apocalipse fala que o cordeiro foi imolado desde a fundação do
do mundo. Ele matou o cordeiro para revestir Adão, para que Adão não precisasse morrer. Ou seja, o Pai não está te procurando para te matar por causa do seu pecado. Pelo contrário, Ele quer te restaurar, Ele quer te restituir, Ele quer te trazer para perto. O que é arrependimento? Muda sua mente em relação a quem Deus é. Deus é Pai, Deus é bom. Pastor, o que a Bíblia fala sobre arrependimento? Ela conta algumas parábolas. E a primeira parábola que ela conta é a respeito de uma ovelha perdida. E a Bíblia fala que aquela ovelha perdida ficou longe, e o pastor deixou 99 e foi buscar aquela ovelha. Ele encontrou aquela ovelha, ficou feliz, colocou ela nos ombros e voltou para casa e fez festa. E aí a Bíblia fala: por isso digo que tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu te pergunto, o que essa ovelha fez para se arrepender? Ele é o exemplo de arrependimento que a Bíblia dá. O que ela fez? Ela se deixou ser cuidada pelo pastor. Deus quer cuidar de você. Deus quer trazer você para perto. Deus quer colocar você nas costas. Quer curar a sua ferida. Abra o seu coração para ser cuidado. Mas a Bíblia continua, ela fala de uma mulher que perdeu uma dracma, ela acende a luz, ela varre a casa, e ela encontra aquela dracma, aquela moeda, e ela chama as amigas e faz festa. Aí ela fala: por isso te falo que tem alegria no céu por um pecador que se arrepende. O que uma moeda fez para se arrepender? Nada. Ela se deixou ser encontrada. Eu quero falar para você, o amor de Deus está procurando te encontrar, a graça de Deus está procurando te encontrar, o favor está procurando te encontrar. Abra o seu coração e fala para o Senhor: Senhor, eu quero receber, eu quero receber, eu não vou mais fugir. Eu não vou mais fugir. O seu arrependimento, ele tem a ver com como você enxerga o seu Senhor, o seu Pai. Ele é um Pai amoroso que tem preparado boas coisas para você. Não, pastor, me arrepender tem a ver com pedir perdão pelos meus pecados. Irmão, você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Você não precisa mais ficar pedindo, você não precisa mais ficar confessando. Pastor, mas eu posso confessar o meu pecado? Pode. Pode confessar, mas não para pedir perdão, para se arrepender. Confessa como reconhecimento. Eu entendo que o que eu fiz não é bom. Eu entendo que o que eu fiz não te agrada. Me ajude a avançar. Eu já sou perdoado, eu já sou filho. Me ajude a crescer. Me ajude a desfrutar do que o Senhor tem para mim. Me tira de onde eu estou. Isso é confessar. Não, pastor, mas eu posso ir além. Pode. Tiago nos fala de arrependimento. Arrependimento não, de confissão. Tiago 5,16 fala o seguinte: confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode em seu efeito a oração de um justo. Confessai, pois, as vossas culpas. Aqui não está falando para você confessar o pecado, está falando para você confessar a culpa. É diferente. Pastor, por que é diferente? A culpa é aquele pecado que você cometeu, você declarou que você é perdoado, você declarou que você é justo, e muitas vezes é um pecado recorrente. Tem gente que tem problema com pornografia, com fofoca, com dinheiro. É algo recorrente. E por mais que você declare que é perdoado, por mais que você busque ao Senhor, você não se sente perdoado por aquilo. Você se sente mal, se sente angustiado. E o que você faz? Você confessa para um irmão que pode te ajudar. Mas o que é a característica aqui? Eu chego no meu irmão e eu confesso: irmão, eu estou com um problema, com tal pecado, com tal situação, e eu estou me sentindo mal. E o que a graça de Deus faz? Efésios fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que é boa para a edificação. Então o irmão vem e edifica.
e fala para você: você já é perdoado. Você já é justificado. Eu quero orar com você e Deus vai curar essa condenação. E Ele curando essa condenação, você vai ser livre desse pecado. Isso é cura. Cura da culpa. Cura da angústia. Deus tem isso para você hoje. Sabe? Efésios capítulo 1, verso 7. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando nós falamos de remissão, remissão é comprar por preço. Você foi redimir, é comprar por preço. Remir é perdoar. Você foi comprado, foi salvo. Toda vez que você peca, o preço já foi pago. Não faz sentido: pastor, pequei, vou lá, vou confessar para eu ser salvo de novo. Não, você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pela obra de Cristo na cruz. Uma vez que você crê, uma vez que você recebe, está resolvido. A sua salvação foi liberada. Não, pastor, eu preciso me arrepender. Você precisa se arrepender sobre quem Deus é e confiar na obra de Cristo. É a obra dele que te salva. Sabe, Isaías fala: as nossas justiças diante de Deus são como trapos da imundícia. A minha boa obra, o meu arrependimento, a minha confissão que vai me salvar. Não, diante de Deus é um trapo de imundícia. Deus valoriza o sangue. Quando você valoriza o sangue, Deus valoriza. Por quê? Porque o sangue é o que tem valor. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas. Pronto. Ele te libertou do império das trevas. E agora, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes você era da Trevolândia e estava cativa a Trevolândia. Você podia fazer o que fosse. Você ia ser um cidadão das trevas. Por mais boa que fosse a sua obra, não tinha como sair de lá. Mas Ele veio e Ele te libertou de lá. E agora Ele te trouxe para o reino do Filho do seu amor. E quando Ele te trouxe para o reino do Filho do seu amor, agora você é um cidadão do céu. Eu gosto de falar que agora você é da Luzelândia, o lugar da luz. E por mais que você tropece, você não volta mais para as trevas, porque agora você é preso, cativo à justiça. Você foi feito justo, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Já aconteceu, você já foi perdoado. O perdão paga a dívida completa. Já foi completamente pago. Sabe? Quando eu confesso, estou concordando com Deus a respeito de algo. Posso confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Estou concordando. Eu posso confessar que pegar o que não é dos outros é roubo. Senhor, eu confesso que isso é roubo. Então eu não preciso ficar pedindo perdão, porque eu já fui perdoado. Pastor, mas você não pode falar isso, porque isso vai dar força para o pecado. Não, irmão. O dia que você entende que você é completamente perdoado, o pecado perde a força. E não faz sentido você chegar diante de Deus e te pedir algo que já foi dado, que já foi pago. Confessa que você é perdoado. Pastor, eu fiz, eu aprontei, amém. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu entendo que não é bênção, mas eu creio, quando Jesus morreu, Ele já me perdoou, eu já sou perdoado. E eu creio que a partir de hoje, todas as coisas se fazem novas e a minha vida não vai ser mais a mesma. Confessa isso. Essa é a sua confissão. Essa é o seu coração. Sabe? Se você crê, você é salvo. Ou você não é salvo porque você confessa. Você não é salvo porque você se arrepende. Muitas vezes quando a gente conversa com alguém, as pessoas falam: não, é necessário que haja arrependimento para que seja salvo. Amém. Qual arrependimento? Mudança de mente. O arrependimento das obras mortas. Eu achava que a minha obra,
era capaz de me salvar. Por isso eu precisava fazer muita boa obra. Mas eu entendi que a minha boa obra não é capaz de me salvar. E agora eu aceito a obra de Cristo. Pronto. Não, pastor, mas eu preciso me arrepender todos os dias. Não, irmãos. Você vai avançar, você vai crescer em luz, você vai crescer em revelação. Mas a obra de Cristo, ela é suficiente para que você seja salvo. A obra de Cristo, ela é suficiente para que você seja perdoado. Confia na obra de Cristo. Pastor, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? É simples, irmão. Nicodemos teve essa resposta. O que o Senhor falou para ele? É necessário nascer de novo. Ele disse o quê? Olha, eu, do meu tamanho, voltar para o ventre da minha mãe, sair de lá. Jesus falou que é nascido da carne. O que é carne? Adão. Pecado. É carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Como que eu nasço do Espírito? Livro de João, capítulo 1, verso 12. Todos, pois, quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas quando você recebe a Cristo, você se torna filho de Deus. Pastor, o que é se tornar? Eu recebi o perdão, eu entendi que eu não consigo ser salvo pela minha obra, agora eu recebo a Cristo, eu recebo a obra dele, e eu me torno filho de Deus. Eu creio que eu fui incluído na morte, nasci de novo. Quem entende que é perdoado, agora pode ser salvo. Todas as experiências de pessoas que nós vemos tendo um arrependimento na Bíblia, quando caminhavam com Jesus, é porque eles entenderam que foram perdoados. Zaqueu, quando ele se encontra com Jesus, ele vê tanta bondade, ele se arrepende. O que Jesus fala? Hoje chegou salvação nessa casa. Por que chegou salvação? Porque ele recebeu primeiro perdão. Eu recebo perdão, agora eu posso ser salvo. O jovem rico, quando ele chega diante de Deus, querendo se justificar pelas próprias obras, ele vai embora para casa triste. Ele vai embora para casa chateado, porque Jesus fala para ele, não é possível se justificar pelas próprias obras. O problema ali não era dinheiro. O problema ali é que ele queria dizer, eu posso ser salvo pelo que eu faço. Eu cumpro a lei, eu sigo a risca, eu confesso o meu pecado, eu peço perdão. Na verdade, nem isso ele fazia, né? Ele só cumpria a lei. O que Jesus fala para ele? Olha, já que você é tão bom para cumprir a lei, vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Ele não foi capaz. Por quê? Porque ele ainda não tinha entendido que não era a capacidade dele, a obra de Cristo. Então hoje, quero falar para você, receba a obra de Cristo. Verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente sobre quem Deus é. É quando você entende, não depende de mim. Eu vou aplicar fé na obra dele. Eu vou receber a obra dele. Eu vou desfrutar. Ele já fez. Talvez hoje você está me acompanhando, você precisa de cura, você precisa de um milagre financeiro. Você está tentando merecer isso. Quero falar algo para você. Você nunca vai merecer. Mas Deus quer te dar de graça. Deus quer te dar de graça porque Ele é muito rico para cobrar, enquanto você era muito pobre para conseguir pagar. Então Ele escolheu te dar de graça. Cristo pagou todo o preço. Hoje você precisa apenas receber. Recebe com fé. Recebe com ousadia, com alegria. Declare, eu já sou perdoado. Pastor, mas eu peco, amém. Reconhece, Senhor, eu reconheço que isso é pecado. Me ajuda, me livra disso, me levanta. Mas eu creio que a partir de hoje minha vida não vai mais ser a mesma, porque eu recebo a obra de Cristo. Eu me arrependo, eu deixo ser levado. Não sou eu. Ele fez essa obra completa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos participar da mesa do Senhor.
Ao participarmos dessa mesa, quero que você receba graça, receba abundância, receba poder, receba transformação. Você que está na sua casa, talvez você já está nos assistindo aí há alguns dias e a vida está ainda um pouco travada. Hoje eu quero falar para você, Deus quer liberar você. Deus quer te levar a lugares altos. Não é porque você faz, porque você é bom, ou porque você se arrepende. Não é pela sua capacidade de confessar, mas é porque você reconhece que é o Senhor. E até reconhecer que é o Senhor não depende de você, depende dele. É o Espírito que fortalece você para isso. Amém? Quero que você pegue agora seu pão, pegue agora seu cálice, e você ore comigo. Creia nisso, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos, Deus, a Ti esse pão. Esse pão, Deus, ele é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo nunca esteve doente. Hoje nós recebemos, não porque merecemos, mas nós recebemos a cura. Nós recebemos a graça. Nós declaramos que nós nunca mais seremos os mesmos, porque nós recebemos de graça. Confiamos na obra do Senhor, em nome de Jesus. Levanta seu cálice. Nós apresentamos ao Senhor, Deus, esse cálice. É o cálice da nova aliança, do perdão dos pecados. Ao participar, Deus, desse cálice, eu declaro que cada um desses irmãos recebe, Deus, do Senhor. É cheio, Deus, de vida. É cheio, Deus, de graça. E da convicção de que nós somos completamente perdoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Participa do pão, participa do cálice. Enquanto nós participamos, quero deixar um recado para você que está nos assistindo, que ainda não é batizado. Hoje é dia de confessar o Senhor Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, onde você está. Que você tivesse hoje arrependimento, mas não um arrependimento de culpa, um arrependimento de alegria, de reconhecer o seu Senhor. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, coloco diante de Ti, Deus, essa pessoa. Eu declaro agora, Deus, o Teu Espírito Santo envolvendo ela. Que o Espírito Santo, de fato, venha gerar mudança, venha gerar transformação, venha gerar vida, Deus. Novo nascimento. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos libertar. E que ao aceitar o Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. E hoje, o Senhor entra nessa casa, gera cura, gera mudança, gera transformação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.